Agora, pela Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar, segunda-feira, agora são 7h35. Hoje é dia 30 de maio, penúltimo dia deste que é o quinto mês do ano 2022. Tempo que apresenta-se encoberto. Hoje a temperatura deu uma baixada, agora com 15 graus, né? Temperatura da madrugada foi de 16 graus e agora 15 graus na capital da hospitalidade. Até baixando um pouquinho, 14,8. A tendência é de que a chuva dá uma trégua, mas a temperatura possa cair um pouquinho nas próximas horas aqui para a região de São Carlos. Essa é a tendência, né? 7h36, o quadro Entrevista tem o oferecimento para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina. Farmácia que tem atendimento por 37 anos e atendimento familiar para com a sua família. Avenida Santa Catarina, 3325-4123. Farmácia São Jorge, anunciando o quadro Entrevista que hoje recebe, a gente anunciou sexta-feira e hoje pela manhã. Prefeito de Caxambu do Sul, Glauber Burtetti, advogado, está aqui conosco para cumprimentar e, claro, para ficar à vontade, falar aqui de muitas novidades. Bom dia. Bom dia, Elvis. Bom dia a todos os rádio ouvintes. Para nós é sempre uma alegria, um prazer estar aqui na Rádio Tropical. Sempre muito bem recebido com o chimarrão do Elvis aí no início da manhã. E café, né? E café. E, Elvis, para nós, queria cumprimentar de maneira especial aí a nossa população, nosso povo caxambuense. E antes de mais nada, fazer parabenizar, né, o narrador esportivo aqui, o Oliveira Júnior, dessa emissora de rádio, da Rádio Tropical, que ganhou o microfone de ouro, que é um prêmio aí de nível estadual, competindo com narradores esportivos de todo o estado, né, de cidades grandes, inclusive da capital. E nós temos aqui em São Carlos, aqui na nossa região, o melhor narrador esportivo do ano de 2021. 22. De 22. Foi agora, de 2 em 2 anos, né, o evento. Né? 21, 22, então vamos 21 dizer assim. E 22, e pelos próximos 2 anos, até o próximo congresso, ele é o melhor. Então eu queria, nesse momento, parabenizar a Oliveira, parabenizar a Rádio Tropical pela atuação importante que tem tido aí, também na questão esportiva aí da nossa região. Ao final da entrevista a gente vai lá tirar uma fotinho, porque ele vai querer tirar uma foto, não te preocupe. Com o prêmio aí, né? Oliveira Júnior, que daqui a pouquinho vai estar no ar aí novamente com os esportes aí, né? Prefeito, nós temos aí algumas novidades. Olha, rapidinho, deixa eu pautar primeiramente aqui, ó, falar de algo que a gente já tem noticiado, mas eu vou perguntar primeiro das obras lá rapidinho, dando uma passada, uma atualizada, mas temos novidades também, né, nesse sentido aqui. Depois vamos falar de 3 novidades, programas importantíssimos que o prefeito vai explicar para nós por aqui. Mas as obras de vento em polpa lá, né? Exatamente, Elvis. Nós tivemos, na semana passada, o início do asfaltamento, da revitalização. Então, as principais ruas da cidade, como já anunciado aqui nessa emissora, nós temos a revitalização, asfalto novo, canteiros novos nas principais ruas da cidade, começando na Demétrio Alves da Silva, ali na rótula da entrada da cidade, e vai terminar lá na avenida com asfaltamento novo de toda a avenida, Getúlio Vargas, canteiros novos, e também, né, anunciar aqui, já estamos em processo bem avançado de debate com a empresa que foi selecionada pela licitação, para até a metade do ano nós substituir toda a iluminação pública de Caxambu do Sul por LED, dando assim uma qualidade melhor, obviamente, mas também fazendo o município poupar muitos recursos no pagamento da iluminação pública. Até meio do ano agora aqui, né? Até a metade do ano, desse ano. A luz de LED lá. Já tem algumas ruas? Não. Mas quando começar vai ser toda ela. Nós vamos fazer tudo numa vez só. Nós licitamos, né? E agora a gente pensava em fazer por etapas, mas decidimos fazer tudo uma vez só, na medida em que a gente tem gastado muito com iluminação pública e também a gente fez um trabalho de poupar recursos no primeiro mandato, justamente para possibilitar esse tipo de projeto que a gente tem essa conquista coletiva de Caxambu do Sul, é fruto de uma gestão muito ajustada no primeiro mandato. Mas, falando da novidade, quero dizer que a gente está lançando a licitação da primeira obra relacionada à prainha. Atenção, minha gente. Então, o acesso que vai à prainha, o acesso da cidade em direção à prainha, a gente está lançando a licitação
no valor de aproximadamente R$1.200.000. Então, depois do término do calçamento da Rua Hercílio Luz, a gente fará uma licitação para fazer o asfalto, a base e o asfaltamento até a entrada da prainha. No calçamento que existe ali naquele local, na Rua Hercílio Luz, do ponto ali do cemitério até uma altura dessa via, a gente vai fazer, também está já com a obra em andamento para fazer com a nossa usina. E onde não tem o calçamento, a gente vai fazer de maneira licitada com asfalto quente. Então, R$1.200.000 somente na licitação de asfalto quente, e onde tem o asfalto frio a gente vai fazer com a nossa usina e com certeza vai ficar de muito boa qualidade. Então tá aí, anunciado a novidade, esse anúncio de obra, acesso à prainha. Essa aí é aquele projeto do turismo, né, que a gente já pautou por aqui, mas aí uma novidade, já um pontapé inicial para com o acesso ao local, né? Prefeito, programa piloto, monitoramento para a aplicação de defensivos agrícolas, aí com drone, inclusive numa parceria com uma universidade federal. Como é que funciona isso? É uma novidade aí na área agrícola, né? Exato. É um projeto piloto, é algo que é inovador nas prefeituras da região. Eu desconheço um projeto dessa natureza de ordem municipal. Então, no sábado de manhã, a gente foi até a prefeitura, junto com os secretários municipais, junto com o professor Maurício, representando a Universidade Federal Fronteira Sul, para a gente receber o drone, o equipamento comprado pela prefeitura, equipamento moderno, com uma capacidade de 10 litros, né? E esse drone ele serve para aplicar defensivos agrícolas. Uhum. A gente sabe que o uso de drones nessa área aí tem crescido muito, né? Só que, para os agricultores familiares, Elvis, o acesso a essas tecnologias é muito difícil, né? Ele não sabe onde comprar o drone, não sabe que tipo de drone comprar, não sabe a questão dos programas, dos softwares que tem que usar na aplicação do drone. Então, a gente, com esse programa, um programa piloto, vai adquirir esse drone, né, por orientação, com a ajuda da Universidade Federal, aí, para fazer propriedades piloto, para escolher algumas propriedades e fazer com piloto, para demonstrar para os agricultores, trazer essa tecnologia nova, verificar se ela funciona, verificar a viabilidade financeira para os pequenos agricultores, mas acima de tudo a Universidade Federal, Elvis, vai fazer um estudo detalhado para verificar a eficiência da aplicação de defensivos agrícolas, né, com drones. Eu vou citar algumas situações assim que o drone tende a resolver. Por exemplo, hoje nós temos aí o problema do milho. Quando o milho está num determinado estágio de desenvolvimento, num determinado tamanho, o nosso agricultor, com o equipamento dele, lá com o seu trator, com o seu pulverizador, não consegue mais entrar porque ele vai danificar muito o milho. O drone não tem esse problema. O drone vai voar lá a uma altura de 3,5, 4 metros e não vai danificar as plantas. A segunda questão, o nosso agricultor não vai estar lá se lavando de veneno no meio da lavoura. Muitos agricultores, pequenos agricultores, ainda têm aquele trator que não é gabinado, aquele equipamento que não tem aquelas proteções que são tão necessárias. Terceiro lugar, o drone não faz o desperdício do agrotóxico. Então, muito agrotóxico ele acaba indo para os nossos rios, porque a aplicação com o trator ela não é precisa. E o drone tem uma aplicação precisa, uma aplicação mais eficiente. Então, com várias vantagens, né? A gente buscou com a Universidade Federal, agradecer mais uma vez o professor Maurício, o reitor Marcelo, que esteve jantando na minha casa há um tempo atrás, e a gente alinhou com eles várias iniciativas, mas a primeira delas é a questão do drone. A gente está muito feliz de apresentar aqui para a comunidade, de apresentar para a população, e uso de tecnologia, a inovação cada vez mais vai ser mais presente, inclusive nas nossas propriedades rurais. Mas para isso ser viabilizado, a gente fez esse investimento de mais de R$100 mil para apresentar para os nossos agricultores, fazer com que eles tenham acesso a essas tecnologias, que é muito importante. Bem, o estágio, o prefeito explicou aqui em que pé está esta iniciativa, né? Mas a pergunta que já surge, eu já vou lhe perguntar aqui, o interessado lá para aderir, daí como é que vai fazer, prefeito?
Como eu falei, vai ser lavouras demonstrativas. Então, o município vai ter algumas lavouras e vai funcionar mais ou menos assim. O Elvis é um agricultor lá de Caxambu do Sul, numa determinada comunidade. Se ele tem lá 10 hectares, nós vamos fazer o projeto piloto com 5 hectares tratado com o drone, né? Feitos com o drone, e 5 da maneira convencional. E a Universidade Federal vai fazer um estudo para apresentar os resultados. E comparativos. Exatamente. Então, não vai ser aberto a todo mundo, vai ter algumas propriedades que já estão lá mapeadas, e isso vai chamar todo mundo da comunidade para assistir essa nova tecnologia. E aí o agricultor que se interessar, ele vai ter todas as informações ali à sua disposição, do tipo de drone, da forma, dos programas, do que é necessário, dos valores, né? Para ele lá adquirir seu drone e passar a incorporar essa tecnologia ao seu manejo. O objetivo é apresentar a tecnologia e avaliar essa tecnologia junto com a Universidade Federal. A Universidade Federal, de uma maneira científica, vai apresentar para a comunidade caxambuense os resultados. Muito bem, explicado então. Outra iniciativa que o prefeito nos trouxe aqui, quanto ao passeio público acessível, mas esse aqui a gente até mencionou já no nosso departamento de jornalismo, porque é um programa de incentivo. Nós temos aí uma contrapartida, né, relacionado à população, ou seja, ao contribuinte, ao munícipe. Como é que funciona isso lá, prefeito? Elvis, a gente tem feito muitos investimentos na cidade, nas vias da cidade, asfaltamentos novos, revitalização da cidade, rua coberta. E a parte de passeios públicos, ela está muito defasada, muito atrasada em Caxambu do Sul. E o que a gente pensou em fazer? Não adianta nós deixar a cidade bonita na questão das vias, do asfaltamento, da rua coberta, temos revitalizando o estádio, fazendo um monte de obras lá, se não for também para deixar os passeios também mais bonitos. Como o passeio é uma responsabilidade do morador, a gente, ao invés de inicialmente ir lá fazer uma notificação, vamos dizer, forçar ele a fazer alguma coisa, a gente está fazendo, num primeiro momento, um programa de incentivo. Certo. Tentando ajudar ele a regularizar essa situação. Que é o quê? Fazer o passeio público acessível. Primeira ação nossa. Nós mudamos a legislação municipal. No final do ano passado, fizemos audiência pública, fizemos lá os trâmites que era necessário para mudar o nosso plano diretor, para permitir que as calçadas públicas não tivessem mais largura variável. O que acontecia lá? De acordo com a largura da rua, ela era a largura da calçada. Então, tinha rua que era 2 metros, tinha ruas que era 2,5 metros e tinha rua que era 3 metros. Nós fizemos a alteração dizendo que hoje a largura mínima é 2 metros. Ou seja, aquele camarada que tem um passeio lá que tinha a obrigação de ter 3 metros, ele pode manter os 3 metros, mas se ele fizer de 2 metros, ele vai estar dentro da lei. Então, facilitando para as pessoas padronizar os passeios. 2 metros é o mínimo que se exige, o município vai exigir 2 metros. Segundo momento, nós mandamos para a Câmara de Vereadores um projeto de lei nesse ano, faz pouco tempo que foi aprovado, agradecer à Câmara de Vereadores. E aí a gente já fez o decreto regulamentador e já fez o projeto padrão dos passeios. Então hoje o nosso cidadão caxambuense que tiver interesse em fazer a sua calçada pública, ele vai até a prefeitura, ele tem o projeto padrão, ele vai ter a visita do engenheiro para dizer como é que tem que ser o projeto. O município vai entrar com a retroescavadeira para fazer o emparelhamento do terreno lá, preparar a cancha para ele fazer o seu passeio público. E ainda o município vai dar R$10, quando tiver pronto o passeio, R$10 por metro quadrado como incentivo. Então, durante esse ano 2022, né? 2023 já baixa para 5. Mas a máquina e o projeto e a visita do engenheiro continua a mesma. Para que é isso, Elvis? Normalmente, a dificuldade, o cara que é meio pedreiro, assim, que nem eu e você, Elvis, vamos brincar aqui, facão, que tem, ele poderá comprar o material para fazer esse passeio, e se ele entender um pouquinho lá do métier de pedreiro, ele vai conseguir fazer o seu passeio público, porque é de concreto desempenado, né? Nosso padrão é concreto com a guia de acessibilidade no meio. Então, ele vai ter a máquina para fazer a regularização do terreno, se ele tiver a mão de obra, ele vai colocar a mão de obra própria, e aí ele vai adquirir os materiais. E na aquisição dos materiais, nós vamos dar um incentivo de R$10 por metro quadrado. É um incentivo.
O município está tentando fazer com que as pessoas, de maneira voluntária, regularizem sua situação. Vai chegar um momento que vai acontecer igual São Carlos, que vai ter TAC, que vai ter interferência de órgãos de controle, que daí vai ser, não pelo amor, vai ser pela dor. Aí não funciona o comércio, não tiver acessibilidade, aí vai ter dificuldade lá em conseguir o habite. Nós estamos, antes de forçar uma atitude da administração, incentivando, tentando fazer com que as pessoas voluntariamente e com ganho financeiro, com incentivo da prefeitura, resolvam o seu problema. Belo exemplo aí de Caxambu do Sul, e aí fica o exemplo para os demais municípios, exatamente como citou o prefeito, para não acontecer como o São Carlos está hoje, né, minha gente? Aí nós estamos com várias estruturas, muitas delas inclusive não estão, mesmo com a obra, regularmente. Isso segundo informações aí por conta aí das cobranças do Ministério Público. Prefeito, outra novidade lá em Caxambu do Sul é quanto ao Refis, né? Mas aí é um alerta já, né? Nesse sentido do Refis, que é o programa de recuperação fiscal, muito especificamente, né? Exato. Antes disso, quero só fazer um registro, que não é novidade, que a gente tem uma amizade muito grande com o prefeito Rude, mandar um abraço para ele. Mas essa questão da acessibilidade, o prefeito Rude aqui foi muito injustiçado porque ele pegou o barco andando e numa situação bem difícil. Na verdade, foram outros que fizeram, isso, né? E o que tá acaba pagando. Fazer um comentário até para ter justiça, né? Uhum. O prefeito Rude sempre teve uma preocupação muito grande com isso e ele pegou uma situação muito difícil, um TAC já assinado, então fazer esse registro aqui, porque a gente convivendo com os colegas prefeitos, a gente sente as dores. E essa era uma dor e uma preocupação do Rude. Mandar um abraço para ele mais uma vez, uma pessoa realmente muito dedicada no seu trabalho. Falar do Refis, né? Nós tivemos aí um período muito difícil, Elvis, na questão dos últimos 2 anos, crise financeira, né? A gente teve a pandemia, agora nós estamos vivendo uma epidemia de dengue em Caxambu do Sul. Também. Dificuldades na saúde, não é um privilégio de São Carlos e Caxambu do Sul, todos estamos sofrendo na saúde, Chapecó está sofrendo. Então, assim, sai de uma pandemia, entra numa epidemia de dengue. E as pessoas vão sofrendo, né? As dívidas vão se acumulando, inclusive com os órgãos públicos, inclusive com o município. Então a gente lá tem problemas, contratos vencidos ainda lá do Viva Casa, lá de 1996, pessoas que ainda não conseguiram saldar suas dívidas. Nós temos a questão da água no interior, pessoas com débito que tiveram sua água cortada. Então, como fazer algo para ajudar a resolver, né, a questão dessas pessoas que estão em débito. E a gente, frente a essas necessidades, frente a esse cenário que a gente vem vivendo nos últimos 2 anos, a gente lançou mais uma vez o Refis, com a compreensão da Câmara de Vereadores, que aprovou de maneira muito rápida lá, e a gente vai conseguir resolver, né, parcelamento em 12 vezes com isenção total de multa e juro, né? Então, as pessoas que querem fazer o seu acerto com isenção total da multa e juros 12 vezes. Se não tem condição em 12 vezes, em 24 vezes com isenção de 70%. Só procurar nosso setor de tributos. É a nossa lógica, Elvis, para as pessoas entenderem. Nós estamos tentando facilitar a resolução dos problemas. É claro que vai chegar o momento que o cidadão que não quer aderir ao Refis, o cidadão que não quer arrumar o seu passeio, o cidadão que por uma questão ideológica ou porque não gosta do vereador, do prefeito, não gosta da cidade, não quiser resolver, vai chegar o momento de apertar a corda. Que todos têm a ciência disso, né? Agora, nós, num primeiro momento, estamos dando a oportunidade das pessoas resolver seu problema voluntariamente, fazendo o que é possível. Mais que isso, não temos o que fazer, né? Mas fazendo o que é possível para dar essa oportunidade para todos os cidadãos caxambuenses. Então o Refis lá está valendo, o pessoal pode procurar lá o setor responsável, o setor de tributação lá, né? Exato. O setor de tributação lá na prefeitura. Prefeito, mais alguma coisa lá em relação a Caxambu do Sul? Já que o município está em várias obras, temos o acesso lá na SC 484 lá também, né? Isso. Assim, eu vou só fazer um registro, assim, eu acho que a gente tem trabalhado muito, né, para tentar resolver esses problemas, trazer novidades para a cidade, fazer com que a cidade tenha progresso. Eu acho que é a tônica principal do nosso trabalho. O que a gente fica um pouco aborrecido e temos que registrar aqui para a população tomar conhecimento
Por exemplo, nesse projeto de lei dos passeios públicos, me chamaram até a Câmara de Vereadores, fui lá, expliquei detalhadamente, né? Ainda que às vezes tenha questões, tem vereadores inexperientes lá, que é primeiro mandato, então perguntam coisas assim, por exemplo, se a empresa que fez o asfalto vai danificar o passeio. Óbvio que a empresa é responsável, né? Isso está lá no Código Civil, da responsabilidade civil. Eu não vou colocar toda a legislação brasileira num projeto de lei de passeio. Tem coisa que é básica, né? E esses vereadores, assim, demonstrando falta de conhecimento, demonstrando também, vamos dizer, um desleixo em tentar se informar de como que funcionam as coisas. Fizeram questionamentos, expliquei tudo naturalmente. Se colocaram favorável no primeiro momento, eu saí da Câmara de Vereadores, 2 vereadores votam contra o projeto. Um projeto que não tem discussão, é a prefeitura ajudando as pessoas. Não tem discussão, é a prefeitura ajudando a comunidade, é o município. É a Câmara de Vereadores município, que eu não sou dono do município. Eu sou só um representante, ajudando. Né? 2 vereadores votam contra. Então o que é isso? Né? Então faça o debate quando eu estou lá. Aí eu viro as costas, começo a falar mal e voto contra. Coisas que não têm fundamento nenhum. Então a comunidade tem que saber disso. Isso tem que parar de acontecer no nosso meio. Tem alguma objeção real, tem alguma questão que tem que ser melhorada, um questionamento, uma divergência que se sustente, nós vamos debater e respeitar o posicionamento. Mas quando não tem motivo, a coisa é puramente pessoal, política, e faz uma atitude dessa, é uma vergonha. Né? Então, registrar aqui, agradecer a maioria, foram 2 vereadores. Então, 2 da oposição não quiseram passar por um constrangimento porque viram que era uma coisa boa. Né? Então, eles entenderam, né, da maneira correta. Mas 2, embora a gente tenha que reconhecer a liberdade de voto, mas tem que ter fundamento das coisas. Eu não posso simplesmente fazer um discurso contra e lá na comunidade disseminar. Só porque não gosta. Só porque não gosta do prefeito. Não só fazer esse registro, né, Elvis? Certo. Mas dizer assim que, feito esse registro, Elvis, dizer assim que nós estamos assim muito satisfeitos com o andamento das obras em Caxambu do Sul, pedir desculpa às pessoas pelo transtorno que causou, pedir desculpa, é válido, né? Mas dizer que lá onde nós estamos revitalizando as ruas, fazendo asfalto novo, nós fizemos uma canalização nova em parceria com a Casan. Então tiramos do meio da rua e colocamos lá na divisa entre a rua e o passeio público, então não vai mais abrir buraco no meio da pista de rolamento dos carros. Lá a Casan está tudo tranquilo, lá com o município, em parceria? A gente tem trabalhado de maneira parceira, né? A gente faz as cobranças que tem que fazer. Assim, eu não tiro ninguém para compadre, viu, Elvis? Eu, quando tenho que falar uma coisa, eu cobrar, na minha condição de prefeito, eu faço. Sou o cara que gosta de jogar futebol, sou o cara que gosta de ir na festa, eu gosto de tomar uma cervejinha, mas quando tenho alguma coisa para cobrar, eu cobro de maneira civilizada, de maneira institucional, mas eu sou muito rígido nessas questões aí. Muito bem. Prefeito, quero agradecer sua vinda, sua estada aqui, falando desses programas importantes e aqui lançando obra e novidades, né? Iniciativa, programa esse voltado à agricultura, né? Com os drones e também esse do alerta com o Refis, né? Muito obrigado pela sua vinda, deixo os microfones à sua disposição. Elvis, muito rapidamente, agradecer a Câmara de Vereadores, tem sido uma parceira nossa, né? Agradecer aos secretários lá, que também têm se dedicado diuturnamente para realizar nosso planejamento. Dizer que a Rádio Tropical, os meios de comunicação, tem sido muito importante, Elvis, principalmente nesse tempo que se vincula muita fake news, muita informação falsa. Então, nós dizer aqui que o jornalismo profissional, como é a Tropical, como é a televisão, como é algumas redes sociais, tem nos ajudado, né? Então, agradecer do fundo do coração, agradecer os meios de comunicação que nos ajudam a trazer aqui a informação correta, real, e nos ajudam a orientar, a dizer para a população, olha, quer o incentivo do passeio público, vai até a prefeitura, se inscreve e lá vai ter todas as informações. O drone, aqui a gente esclareceu, vai ser na maneira das lavouras demonstrativas. Então, agradecer, dizer que Caxambu do Sul está em boas mãos, está no caminho correto, e a gente quer cada vez mais ver aquela cidade crescer e progredir. Assim como o seu povo ser cada vez mais feliz. Um grande abraço.
8 horas com pontualidade, prefeito de Caxambu do Sul, Glauber Burteto, foi o nosso convidado hoje. A gente vai para a foto agora e daqui a pouquinho a entrevista estará disponível na íntegra, em áudio e vídeo aí no nosso site tropicalfmsc.com.br. Trechos desse bate-papo também estará no Jornal do Meio-Dia, a partir das 12 horas. Vem aí na sequência Comando Geral e o quadro Entrevista fica por aqui no oferecimento para a Farmácia São Jorge. A farmácia do Juarez, que fica bem no centro, são 37 anos de tradição. Visite Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, 3325-4123, Avenida Santa Catarina. Farmácia São Jorge e o quadro Entrevista. Você acompanhou pela Tropical FM a Entrevista do Dia. Farmácia